Shalom, l'école israélitim בהרבות כנפות של הארץ, בישראל, בערי סביבות פרירה ברית ובערי מדינות ברזיל. כאן זקן אסף בן נעמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם. אני רוצה לדבר על תורה, המצוות של יהוה. Aqui é o ancião Asaf, e eu quero cumprimentar todos os israelitas aqui na cidade de Pereira Barreto, nas cidades circunvizinhas, nos estados, que estão nos estados brasileiro, também em Israel, e todos os continentes, né? A mensagem da Torá tem se alastrado cada dia a mais, o Eterno tem levantado homens e mulheres valorosos, conforme era antigamente, para guardar a sua Torá. Eu gostaria de pedir a você que você dê um like, aí você que tenha nos acompanhado, dê um like, compartilhe com seus amigos a Torá, para que nós possamos alcançar o máximo de israelitim e goim nos quatro cantos da terra, porque essa é a vontade do Altíssimo, do Eterno Yahweh. Bom, nós estamos falando sobre o lote, os sacrifícios, as teromote, os maaserim, sacrifícios, ofertas e os dízimos, né? Nós paramos no item 365, agora vamos para o 366, o item 366. Não deixar nenhuma parte da oferenda adicional para o outro dia, Devarim 16:4. E diz assim: e ali não haverá lehem fermentado, a ser visto contigo em todos os teus limites 7 dias, e não ficará da carne que tu sacrificaste no primeiro dia, à tarde, permanecerá toda a noite até pela manhã. Então, o Pêssah, dia 26 de março, né, depois vai ser no pôr do sol, no entardecer, é o primeiro de Abib, e depois nós temos 7 dias, é o 14 de Abib, depois nós temos 7 dias até o 21 de Aviv. E durante esses dias nós não vamos na padaria, não compramos o pão fermentado, nós não comemos bolacha fermentada, nada que contenha hametz, conforme diz a palavra do Eterno. E evidentemente que quando você ouve a Torá e você guarda no seu coração, o Eterno passa a te amar, porque você não está ouvindo a voz de um homem, você está ouvindo a voz do Altíssimo, daquele que fez os céus e a terra, o Yah Espírito, aquele que deu a Torá. A Devarim, Shemot 19, 5 e 6, ele diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar os meus estatutos e os meus juízos, vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro, porque toda a terra é minha. Então era por isso que Yehoshua ben Yosef falava do Malhut Hashamayim, do reino dos céus. Bom, então, não deixar nenhuma parte da oferenda adicional para o outro dia. O que era oferenda adicional? O Eterno ordenou lá em Bemidbar, Números 28, do 2 ao 6, ele ordenou o Olá Yomi, ou seja, o holocausto diário. Pela manhã tinha o holocausto no Shaharit, e à tarde no Ma'ariv, era o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Então, tudo que passava disso era oferenda adicional. Então, essa oferenda adicional aqui que nós estamos vendo é do Pêssah, Haggadah Pêssah. Não podia ficar até a manhã seguinte. Nós vamos ver na Torá oral, esse item de número 366, não deixar nenhuma parte da oferenda adicional para o outro dia.
A Torá oral, ela é a mesma Torá escrita, só que naquele tempo não tinha o alfabeto constituído, né, com todas as letras. Então, e o Eterno soprava nos ouvidos das pessoas, por isso que era chamada Torá oral, não tinha um alfabeto ainda constituído. Por isso que nós vemos que Iobe, ele fala, dos mandamentos dos teus lábios, eu jamais me separei. Dos mandamentos dos teus lábios, eu jamais me separei. Isso está em Iobe 23:12, Iobe 42:5, né? Ele disse, os sábios anunciaram a Torá oral, Iobe 15:18. E Iobe 35:10-12, ele disse, tu revela o seu ensino aos ouvidos do homem. Aleluia. Então, por isso que era chamado Torá oral, né? Às vezes, os homens fazem um esforço sobrenatural para enfiar livros de homens e para dizer que é a Torá oral, e não é, como Talmud, como Mishnah, Gemara, como Al-Quran, como a lei de Talião, né? Na verdade, a Torá do Eterno, como disse David no Terrilim 119 e 160, os teus mandamentos, a tua lei é a verdade desde o Bereshit, desde o princípio. Então não existe outra verdade a não ser da Torá. Ela só foi confirmada no Monte Sinai, né? E as evidências de todos os mandamentos, os 613 mandamentos, estão lá atrás, no livro de Bereshit e de Iobe, né? E no livro de Enoch, né? Ou Enoque também. Bom, nós vamos então, agora esse item 366, vamos ver essa referência, né? 366, Bereshit 31, 53, 54. Bereshit 31, 53. Bereshit 31. Bereshit 31, 53, 54. O Elohim de Avraham e o Elohim de Nahor e o Elohim dos teus Arvot julga entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu Abba Yitzhak. Então Jacó ofereceu sacrifícios sobre o monte e chamou os seus irmãos para comer lehem. E eles comeram lehem, pão, e ficaram por toda a noite no monte. Então nós vemos aí, né, os sacrifícios, tá? Que Jacó ofereceu sobre o monte, né? Comeu com pão, conforme ordena a Torá, e ficaram toda a noite no monte. E acreditamos que não ficou nenhuma parte daquela oferenda adicional para o outro dia, porque aqueles homens eram tementes ao Eterno. Qualquer um dos pequeninos mandamentos que você guardar, que eu guardar, o Eterno passa a nos amar, né? Tem gente hoje que está na conversa de rabinos, conversa de pastores, conversa de sheiks, né? E diz, o meu pastor falou assim, o meu rabino falou assim, o meu sheik, o padre falou assim. Não, nós temos que ouvir a voz do Eterno, né? Temos que ouvir a voz do Eterno. Ele disse, vós ouvireis a minha voz e guardarei os meus estatutos, os meus mandamentos, e eu voltarei a ter alegria em vós, como eu tive nos vossos pais. Vamos ver esse item de número 366, no tempo de Yahushua, Ben Yosef e os seus Talmudim. Yohanan 19, 31, não deixar nenhuma parte da oferenda adicional para o outro dia. Yohanan 19, 31. Yohanan 19, 31.
Os Yahudins consideraram que era o dia da preparação, a fim de que os corpos não permanecessem sobre a estaca do Shabat, porquanto esse dia de Shabat era um grande dia. Então rogaram a Pilato que lhes quebrasse as pernas e que estes fossem tirados. Então nós vemos que os Yahudim, consideraram que era o dia da preparação a fim de que os corpos não permanecessem sobre a estaca no Shabat, porquanto esse dia do Shabat era o grande dia, que era um Shabat Hagadol, né? Coincidia com o Pesach, o primeiro dia dos Hag Matzot, e também com o Shabat, sétimo dia. Então nós notamos que qualquer item, por mais pequenino que seja, da Torá, ele deve ser reverenciado e deve ser guardado por nós. Guardai os meus mandamentos e vivereis. Ó Beit Ashuru, ó Beit Israel. Bom, vamos agora para mais um outro item, né? Vamos para mais um outro item. O item de número 367. Não deixar sobrar carne do segundo sacrifício, do Pesach até a manhã seguinte. Não deixar sobrar carne do segundo sacrifício do Pesach até a manhã seguinte. Bemidbar. Bemidbar. Bemidbar 9, 10 a 12. Bemidbar 9, do 10 ao 12. O 10 ao 12. Fala aos Benei Ashuru, aos filhos de Israel, dizendo: se qualquer homem dentre vós ou de vossa descendência ficar imundo por causa de um corpo morto, ou estiver distante em uma viagem, ele guardará ainda a peça a Yahweh. No 14º dia do segundo mês, à tarde, eles aguardarão e a comerão com matzá e ervas amargas. E eles não deixarão nenhuma coisa dela até amanhã, nem quebrarão qualquer osso dela. De acordo com todas as ordenanças da peça, eles aguardarão. Bom, nós notamos aqui, né, quando fala não deixar sobrar carne do segundo sacrifício do Pesach até a manhã seguinte. Então, por que o segundo sacrifício? Porque o segundo Pesach era para aqueles que estavam em viagem distante, às vezes não chegavam no local do Pesach, onde era celebrado o Pesach, para participar. Aqueles que estavam imundo por causa de um corpo morto. Então, eles não podiam participar do Pesach, né? Isso abre jurisprudência para outros assuntos também, né? Então, ele tinha a oportunidade que o Eterno deixou de participar do segundo Pesach. E as ordenanças eram a mesma, é o 14º dia, né, da segunda, do segundo Quissê da lua nova, né, segundo Quissê da lua nova, ou seja, da lua nova, né, no Quissê, as ordenanças eram a mesma, não podia mudar nada. Né. Matava-se o cordeiro à tarde, comia com pães, ervas amargas, né, e o yain, porque o yain, o vinho, era um acompanhamento em todo o sacrifício, né, chamado de shetiá, né, de libação. Né. Bom, e não podia deixar nada para o dia seguinte, as mesmas ordenanças. Bom, eram mais poucas pessoas? Eram, porque às vezes ficariam poucas, né, pessoas para participar do segundo Pesach, mas tinha que fazer tudo segundo a Torá. Se sobrasse muito, teria que ser queimado. Não podia deixar nada para o dia seguinte. Bom, agora nós vamos para a Torá oral ver esse item de número 367. Não deixar sobrar carne do segundo sacrifício do Pesach até a manhã seguinte. Shemot
5, 1 a 3. Lembrando a todos que a Torá começa a ser escrita de Shemot 20, né? Antes, ela é a Torá oral, né? Shemot 5, 1 a 3. E posteriormente Moshe e Aharon entraram e falaram a Faraó: assim diz Yahweh Elohim de Israel: deixa meu povo ir, para que eles possam celebrar uma moeda para mim no deserto. Então Faraó disse: quem é este Yahweh, para que eu deva obedecer sua voz para deixar Israel ir? Eu não conheço Yahweh, nem eu deixarei Israel ir. E eles disseram, o Elohim dos Ivrim nos encontrou. Nos deixe ir por uns 3 dias de viagem no deserto e sacrifique a Yahweh, nosso Elohim, para que ele não faça cair sobre nós com pestilência ou com espada. Então nós vemos aí esse sacrifício no deserto, essa festa, né? Essa moed, né? Que poderia ser uma das 7 festas, das 7 celebrações que o Eterno deixou. Né? Era a Torá oral ainda, não tinha sido dados os 10 mandamentos escritos. É as Assorot Adabarim. Bom, agora vamos ver no tempo de Yahushua e dos seus Talmudim. Esse item de número 367. Não deixar sobrar carne do segundo sacrifício, do peço até a manhã seguinte. Yohanan 19:31. Yohanan 19:31. Yohanan 19:31. Os Yahudim consideraram que era o dia da preparação, a fim de que os corpos não permanecessem sobre a estaca no Shabat. Porquanto esse dia de Shabat era um grande dia, então rogaram a Pilate que lhes quebrassem as pernas e que eles fossem tirados. Então nós vemos aí por que os Yahudim não deixaram que o corpo de Yahushua ficasse até o outro dia. Para se cumprir, porque ele era o cordeiro da peça, né? Por isso que o Hanan Hamatibiro, quando ele passava, dizia: eis o cordeiro de Yah que tira os pecados do mundo. Né? Ishaial 59:16. Ishaial ali vaticina, profetiza, que o Eterno olhou e não viu um sacerdote capaz de fazer este sacrifício por nós, a não ser ele estender a sua mão e trazer a sua Yahushua, ou seja, ele se manifestou em carne e habitou entre nós. Shalom lekulam, Yahweh Baruch Atav Ramishpahagam e Aad Yom Ramishi Rabah. Tazov Ralaiki Shelcha e Tesharet Tavor Likra Yedidim o Abolam Shelcha Ra Modiaim Shel HaTorah Shel Yahweh. Shalom lekulam.